o acordo que já estava há mais de 25 anos em conversas, 25 anos. Entrava em um acordo, agora vai, aí não foi. Igual São João, né? É agora, é mentira, é agora, é mentira. Aí agora, realmente foi agora, né? Realmente foi agora. E tivemos aí que fechou o acordo, dizem fontes diplomáticas, entre Mercosul e União Europeia. Luan, esse acordo é bom, esse acordo é ruim, esse acordo é bom pro Brasil, esse acordo é ruim pro Brasil. Olha, existem vários cis. Existem vários cis. Alguns cis. Vamos de vários. Né? Vamos de alguns cis. Vamos debater aí. Peço que vocês comentem aí, tá? Pra dar aquela engajada no vídeo. Peço que vocês curtam também. E é importante que vocês comentem para eu saber a opinião de vocês e a gente trocar uma ideia, né? Aqui. Tanto vocês aí que estão na live ou você que tá vendo no corte. Porque eu quero entender o que é que vocês pensam, né? O que vocês pensam disso. E às vezes um comentário que você faz acende para eu falar alguma coisa que eu não tinha lembrado, ou que eu até que eu não tinha pensado em pensar na hora, né? Então, curte aí, comenta. E se você não for inscrito ainda nesse canal, considere se inscrever para que esse canal cresça aí esse ano aí eleitoral, pra gente pra eu ter mais estímulos, né, a fazer vídeos. Porque se você não se inscrever, eu vou ficar triste. E você não quer me ver triste. Você quer me ver triste? Não, né? Então, por favor, se inscreva no meu canal. Muito obrigado. Aí, a gente olha aqui esse acordo, né? Aí veja só, sinal verde. Aí a presidente da Comissão Europeia, a Ursula. Eu não sei como é que se pronuncia isso aqui, se é Ursula von der Leyen, mas ela vai viajar segunda-feira para o Paraguai para assinar o tratado, né? Quando a gente olha aqui, existe um site no Mercosul, né? Que já fala isso, ó, o acordo vai ser assinado dia 17 no Paraguai. Dia 17 no Paraguai. Quando é dia 17, vamos olhar aqui. 16, ela falou segunda. Aí o Mercosul diz que é, na verdade, dia 17, que é um sábado. É de amanhã 8, né? De amanhã 8, segundo o site oficial do Mercosul, vão assinar o acordo de livre comércio na União Europeia e o Mercosul. E aí a gente vê aqui, ó, que são esses aqui os membros do Mercosul. Geralmente o pessoal acha que é a América do Sul inteira. Não, não é. São apenas 4 países. E o bloco, obviamente, é liderado pelo Brasil, que é a maior economia da América Latina, né? Não é nem só do Sul, é a América Latina inteira. E, obviamente, que seríamos nós o país líder do bloco, né? E aí tem o Adriano aqui que fala: vire membro para ter esse símbolo maravilhoso do lado do nome. E o BPC, hein? E o BPC. Exato, vire membro, como o Adriano falou aqui. O Adriano virou um petista safado. Ele não se contentou em estar aqui comentando, falando suas petices. Ele ainda quis, não, eu sou um petista e ainda mais sou safado. Porque pra você que não sabe, petista safado é o membro aqui que recebe conteúdos exclusivos do canal, tá? Aí não, eu quero ser petista safado e quero ter o emblema do PT em tudo que eu comentar. E tá aí. Tá aí. Você tem que ser um petista safado e dizer eu sou um petista safado mesmo. Tem que ser que nem o Adriano. Tem que ser que nem o Adriano. Aí, temos aqui. Aí tem a sugestão aqui ó, do Alexandre. Sugestão, ideia de botar os áudios. Aí solta meu pai. Chupa cacaneca. Setemento grosso. Eu tô. Cara, e o pior é que eu baixei alguns áudios desse. E tentei botar aqui. Só que ele não. Tipo, quando eu solto. Aí eu não consigo ouvir, vocês conseguem. Sabe? Aí eu quero ver. Pra eu ouvir também. Porque aí eu sei o timing, né? Porque pra não falar por cima do áudio. Eu vou procurar na internet como é que ajeita isso. Pra eu começar a botar umas coisas engraçadas aqui. É a sugestão boa.
Pior que fizeram um meme engraçado do Bolsonaro na prisão com os áudios do Lula. Eita, eu vou procurar depois. Aí, né? Geralmente, pessoal, o Mercosul é o bloco todo. Não, o Mercosul são 4 países, né? Pode ser que entre algum depois? Pode, mas enquanto isso, não. E a União Europeia, como dá pra ver aqui, tem alguns países que estão apagados. Também não é a Europa inteira. Luan, quais são? Não sei. Ah, eu sei sim. Foi uma pegadinha do malandro. Estão aqui, ó. Estão aqui. Mentira, não tava não decorado não qual era. Mas tá aqui. São muitos países, tá? Aí o PIB agregado, juntando tudo, dá 22 trilhões de fucking dólares em uma população estimada de 721 milhões de habitantes. O Mercosul é o 10º maior parceiro comercial da União Europeia, lembrando que esse acordo sendo celebrado é o maior tratado de livre comércio do mundo, né? Se oficializado segunda-feira. Ou melhor, sábado de amanhã a 8. Vai ser massa demais essa dos áudios. Vai, pô. Engraçado, eu baixei o áudio do Oruan também pra tirar. Antes de pensar em matar. Mas eu tenho que botar certo, senão vai ficar ruim, né? Eu ficar botando sem saber o time. Aí, né? Pior que os europeus ficam de tanta frescura que pessoalmente acho que se fosse um tratado de comércio do Mercosul com um bloco da Ásia, daria menos dor de cabeça. Daria, pô. Daria porque os asiáticos são mais pragmáticos, né? São mais rápidos. Olha o RMT aí, boa noite, compa. Como é que você tá? Aí o que acontece? Por que demorou tanto? Porque os europeus ficaram enchendo o saco para espremer o Mercosul até ficar o mais favorável possível para eles. Para eles. E é aí que entra o problema. Eu tô com a língua presa. Aí que entra o problema. Aí que entra o problema. Por quê? Porque o Mercosul, como já era esperado, ele ficou enquanto a Europa ficou do lado de cá, né, da balança, nós ficamos do lado de cá, mais para baixo. Mas isso já era esperado porque a Europa é um bloco muito mais forte que o nosso, né? Boa noite, Leandro, tudo bom, cara? Petista safado, boa noite. E para vocês aí que não são membros ainda, fiquem aí só observando os emojis, as figurinhas que petistas safados têm. Olha só. E se você não quiser ser um petista safado, quiser só um ajudante do canal, eu liberei para vocês também, lá ele, né? Eu liberei nada. Eu botei aqui para vocês também. E vocês podem ter acesso, mas só o petista safado que tem acesso a conteúdos exclusivos, né? E aí os caras ficaram mais de 25 anos. Olha, vamos, olha, não vamos, olha, vamos, olha, não vamos. Ah, mas e o agro? Ai, mas aí não pode. Ai, porque vai acabar com a agricultura do meu país. Ai, que não sei o que. E acabou que o que vai ser acordado. Luan, você leu os acordos? Não, porque ainda não saiu, né? Quando assinar, provavelmente vai liberar e tal, pra gente ler tudo direitinho. O que ficou pra gente ler, né? Tem coisas esparsas assim, né? Mas o que ficou, que eu achei péssimo, né? Péssimo porque a gente deixou de ganhar mais. Não é que a gente não vai ganhar, a gente vai, tá? A gente vai. O agro, por exemplo, ele poderia ganhar mais do que ele vai. A Europa impôs que para o acordo fosse celebrado, que tivessem cotas para o agro brasileiro, por exemplo. O agro do Mercosul como um todo, né? Mas o foco era o Brasil. Nós somos o maior país daqui, né? E o que são essas cotas? Não vão isentar 100% em todas os bens que a gente vai mandar. Vai ser assim, a partir de X número, eu não sei se vai ser em toneladas, exatamente o que vai ser a métrica, mas vamos supor que é toneladas, a partir de X toneladas, sei lá, de soja,
Aí já não vai ser 100%, vai ser 50%, vamos supor. Pô, aí tudo bem. Vai ter um ganho brutal? Vai. Brutal. Brutal. Mas perdeu o potencial de ganhos maiores ainda, né? Perdeu o potencial de ganhos maiores ainda. Mas, mesmo assim, Luan, é favorável pra gente, do ponto de vista comercial, é. Porque a gente sabe o que isso é bom? Ele dá previsibilidade para o exportador. Porque ele sabe que, como tem um acordo naquele bloco, naqueles dois blocos, ele sabe que sempre vai ter como vender para lá, entendeu? Sempre vai ter como vender para lá. Previsibilidade é tudo no comércio, tá? Previsibilidade é tudo no comércio. Esse é um ponto positivo. E tinha também ameaças veladas na questão ambiental, como a gente é refém de um agro predatório em relação ao meio ambiente, nossos produtos seriam proibidos de circular na Europa. Tem isso também, é ventilado. Isso eu não li o contrato porque nem relatório nada, porque eu realmente não achei. E quando eu entro lá no site da União Europeia, eles colocam lá o acordo que era de 2019. Aí eu não vou chegar aqui para vocês e ler uma parada que era de 2019. Já mudou muita coisa, né? Quando tiver o de 2026, celebrado de 2026 fechado, que publicar, aí eu vou fazer uma nova live falando especificamente sobre isso. Aí, o que é que acontece? O que é que acontece é que as pessoas têm direito, no clube de membros, ao Keynes da Soberana, ao Haddad Fofo e ao Minsk soviético. E tem também acesso ao Geraldo Malkin, que são as figurinhas que você tem se você acessar o membro. E sabe o que você ganha se você mandar um Pix pro canal? Você não ganha nada, mas aí você contribui pro meu canal para que eu consiga manter aqui um ritmo adequado de produção. Você ganha a minha gratidão e ganha a satisfação de estar contribuindo pro meu canal. Luan, mas aí... Espera aí que deu uma travada no cérebro. Mas aí é ruim pro Brasil. Aí sabe aquele depende? Depende do ponto de vista. Porque veja só, qual é a bronca que eu tenho com isso? Qual é a bronca que eu tenho com isso? Vamos lá. A gente sempre tem dois lados na balança, tá? Dois lados da balança. E pasmem vocês. A minha opinião seria a mesma se o acordo tivesse sido fechado no Bolsonaro. A minha opinião seria a mesma. Por quê? Porque o Paulo Guedes tentou fechar esse acordo lá e não conseguiu, né? A minha opinião seria a mesma, porque veja só. Mas aí eu confio que o governo brasileiro fechou um acordo melhor do que o Bolsonaro tentou fechar, né? Porque o Bolsonaro todo entreguista, né? Mas veja só, vamos voltar aqui pro cerne para não devagar muito. Lado positivo disso. Lado positivo disso. Vamos abrir comércio com um bloco gigantesco, que é o bloco europeu, e vamos ter isenção tarifária de inúmeros produtos, seja ele industriais ou não. Qual é o problema disso? Todo mundo aqui sabe, não é segredo para ninguém, que o nosso país é um país que o pessoal geralmente fala que é um primário exportador. O que é um país primário exportador? É um país que exporta muita commodity. Luan, o que é commodity? Soja, carne de boi, carne de frango, petróleo, produtos in natura em geral, né? Milho, feijão, arroz, tal. O que é que acontece? Se a gente é um país que a gente está tentando fugir disso, fazendo um acordo com a Europa que vai potencializar o comércio disso, ele também potencializa a nossa prisão nesse ciclo de commodity eterna, assim, né? Por quê? Porque vai ser lucrativo, obviamente, vai entrar dinheiro pro país,
Mas apesar de entrar dinheiro para o país, não dinamiza o setor do mercado de trabalho. No sentido que, o que é que eu estou falando com isso? O que é que eu estou falando com isso? Que não vai gerar empregos sofisticados, certo? Porque qual é o interesse de você industrializar um país? Não é só porque é legal, né? Não é só porque é legal, porque é bonito, que é massa, que é fofinho, pô, que massa. Não. É porque você vai desenvolver o país também do ponto de vista do tipo do emprego que você vai gerar. Você concorda comigo que você gerar um emprego de um engenheiro que produz um carro, modera um carro, um físico que tá lá, é diferente do cara que tá lá para fazer o, né, cortar lá. Você tá ligado que é diferente? Você tá ligado que o valor agregado do salário vai ser diferente? O salário, o nível salarial de um país industrializado, ele é muito maior do que aquele que é um país como o nosso. É muito diferente. Inclusive quando o país está numa indústria muito forte, puxa para cima até os salários dessa galera que é o, né? Um garçom na Suíça ganha muito mais do que um garçom aqui. Às vezes, pra você ver do nada um cara, pô, você garçom na Suíça, você garçom em Portugal, porque eu trabalhava de engenheiro na empresa aqui do Brasil e garçom lá. Quando vai se comparar o padrão de vida, eu vivo melhor como garçom. Você tá ligado? Por quê? Porque quando você tem uma indústria em alguns determinados lugares, você puxa o salário de tudo pra cima. E às vezes também tem questão de bloco, né? Porque Portugal também não é lá essa pujança toda industrial, não. Mas o bloco, ele está dentro de um bloco fortalecido, ajuda também, tá? Ajuda também. Mas. Mas. É exatamente, RMT. Exatamente. Um bloco de 700 milhões de pessoas. É gente pra estar com pau pra você vender, né? Mas tem um outro lado também. Um acordo desse tamanho deixa todo mundo em alerta. Acredito que para quem vai ganhar dinheiro, o interesse dá uma segurança, uma segurada e para o governo intensificar a fiscalização. Tem que intensificar, porque o acordo supostamente já vai ser feito desnivelado. Então a gente tem que ver para não ficar nenhuma ponta solta. É exatamente minério de ferro, minério disso, minério daquilo, cobalto, infelizmente, né? Aí temos uma coisa que o Romulo falou, e as terras raras? Como é que a gente usa isso? Pô, pior que a gente não dá pra internalizar tanto, porque a gente não tem produto sofisticado de sobra, né? A gente tem uma Embraer? Tem. A gente tem uma VEG? Tem. A gente tem a IVE? Tem. Mas comparado ao todo, é praticamente nada, entendeu? Aí não faz sentido a gente não exportar esses minerais críticos. Faz mais sentido exportar a maioria do que internalizar tudo, entende? Infelizmente é assim. O livro do Eric Heine explica... porque os países ficaram ricos e os outros pobres, né? Eu tenho esse livro, cara, eu li no mestrado ele. Ele foi bibliografia do meu mestrado de economia. Inclusive eu pretendo, gente, fazer um vídeo só sobre esse livro, uma live só sobre esse livro para gerar cortes, né? Do debate que a gente vai ter aqui sobre isso. Vocês acham interessante? Digam aí, por favor, para eu ver aí. Tanto nos comentários aí da live, ou se você estiver vendo no corte, comenta aí se você acha interessante, né? Amigo meu que morou na Suécia contou que, tipo, caixa de mercado ganhava 6 conto. Velho. Tá ligado? Porque aí, pô, é porque lá é melhor do que aqui, os pessoal. Não, não é que lá. É porque lá tem uma indústria do caramba, pô. Aí o cara. Aí veja a lógica. Veja a lógica. Olha. Então, Luan, por que é tão caro? Por que é tão caro não? Por que paga tanto? Pro cara ser caixa, pro cara ser... Tem que pagar pra você ter caixa. Pra você ter caixa, pra você estimular o povo a querer trabalhar em algo mais baixo, né? Desculpa o termo, só pra você só para me fazer entender, tá? Não tô aqui tirando pra merda o cargo não, mas assim, entre muitas aspas, cargos mais de níveis mais baixos. Porque se não for assim, o povo não quer. Aí o cara olha assim,
Pô, o cara, como você disse aí, pô, o cara na Suécia disse que ganha 6 conto de caixa. Aí talvez o cara olhe assim, ah, vou nada estudar engenharia, ganho 6 conto, alugo uma casa massinha aqui, pô, tô de boa. Aí, se você quiser ganhar mais, você vai pra indústria, vai... Você tá entendendo como é que funciona esse negócio? Aí tem essas coisas. Sim, RMT, verdade. Mas vamos lembrar o seguinte. Vamos lembrar o seguinte, essas fábricas estão aqui, mas elas não são do nosso país, né? São da BYD e tal, são da China. Porém, você falou uma coisa que realmente eu não tinha pensado. Esse processo pode ser internalizado para a indústria de carros elétricos que está instalada aqui. Isso aí, boa, RMT. Boa, não tinha me tocado nisso, é verdade. É verdade. Tem essa pretensão aí, o pessoal deve pensar nisso. Porque aí dá uma facilitada no mercado, né? Porque aí você facilita a venda, né? Porque você já venderia para a China, ao invés de você exportar, você deixa aqui mesmo, só que a China tá comprando para usar na BYD, por exemplo, né? Gostei do comentário pertinente. Comentário muito pertinente. Perfeito, acho muito interessante. Boa, eu vou fazer um vídeo sobre esse livro, porque é um livro muito bom, cara. Quem foi que falou isso? Foi o Adriano, não foi? Não, foi você mesmo, Leandro. Foi o Leandro. Foi o Leandro que falou. Livro muito bom, cara. Livro muito bom. E aí, a gente tem que pensar no lado positivo e no lado negativo. Todo acordo tem um lado positivo e um lado negativo. Acreditem se quiser, tem lados negativos para a Europa. Tem gente lá do agro europeu que nem com cotas tá aceitando que os caras façam esse comércio aí. Por quê? Porque eles têm medo de que o Brasil seja tipo a China, que entra num país e se o país não se atentar, ele vai predando, né? Vai destruindo as indústrias. Como os Estados Unidos já fez em vários locais também, por exemplo. Sabe aquele negócio, né? A gente é tipo uma China do agro, né? Se você deixar a gente entrar com força, lá ele, né? A gente pode destruir o comércio do agro do país, né? Vocês estão ligados. Ah, mas é a França. Mas a França não é competitiva como a gente. Não é. Então, por isso que eu tô dizendo, apesar de parecer que é uma coisa que só tem lado negativo pra gente, tem pra eles também. Existe um ônus pra eles também. E aí a gente tem que ver, principalmente depois que for assinado o acordo. Eu estou fazendo uma live aqui pra gente discutir as informações que a gente tem até o momento. Até o momento. A não ser que saiu algo que eu não vi, né? Tem essa possibilidade, vocês também comentem aí. Sei lá, vai que eu não vi alguma coisa, a gente vai comentando. E eu vou trazendo mais informações com o passar do tempo, né? Não custa ficar sempre checando. Certo?